Bom, a gente começando aqui o Hangout de hoje. Lembrando que a gente está agora, esse projeto é um projeto de teste, a gente está em observação de criar temas com outras pessoas perto da gente. A gente não sabe quem são essas pessoas, algumas pessoas vêm para somar, cada uma tem suas opiniões, não são convidados específicos, aquela, essa não. São pessoas que vêm, entram, então pode ter encosto no meio, né? Não tem problema, faz parte. A gente tem que estar acostumado quando sai. Quando você sai do corpo, né, assim, você sai e sabe onde vai, né? E tem gente bem legal também, tem gente que vai somar bastante, como teve aí nessas últimas semanas, e pessoas que voltam a estar conosco aqui. Eu acho que isso cria um ambiente de interatividade e, e você consegue, por exemplo, eu vou abordar um tema, escolhemos tema, né? E juntos todo mundo vai ver, consegue observar ângulos que a gente não vê aqui, a gente consegue. Eu separei aqui alguns temas e alguns outros que nós vamos colocar. Aqui conosco hoje está a Anne, o Arthur, o Hilder, é isso? Hiller, Jefferson, o Leandro, o Marcos, o Matheus, o Rafael, eu e o Constantin. E tem também aos pouquinhos outras pessoas que vão assistindo. E o mais importante não é ao vivo, eu sempre falo isso. Essa coisa do ao vivo, sim, é possível interagir por aqui. A Ana vem falando no link aqui também, que a gente vai colocando aqui. Eu vou tentar prestar atenção também no texto ali. Ao vivo é legal, porque dá interatividade, mas o que conta mesmo é ficar gravado, ficar disponível, porque outras pessoas vão assistir por qualquer hora, quando quiserem, quando dia, às vezes daqui a 10 anos, sabe o que se passa na mente. Bom, o tema de hoje é sobre assédio. Assédio, e como é muito extenso, o tempo é pequeno, daqui a pouco eu tenho que sair correndo para o trabalho, já são 12h45, vamos começar a entrada. E é difícil abordar tudo aqui. Primeiro que a gente vai falar sobre o ângulo dos encarnados. Nós somos assediadores, né? Enquanto nós somos assediados por coisas simples e coisas complexas. Tá, estamos já começando, estamos ouvindo. Eu acho que tem alguém com retorno e eu vou ter que começar a dar música com a galera com retorno aí, tá? Será que fui eu? Tem alguém que está com o microfone aberto e eu consigo ouvir minha própria voz ali. Não é muito agradável quando você ouve você mesmo. É horrível, na verdade. Vou fazer o seguinte, ó. Quando vocês forem falando, como eu vou dar a introdução aqui, eu vou dando mute aqui no microfone da galera toda, para não ficar ruim para quem ouve depois, tá? É o... Bom. Aí depois vocês tiram o mute, quando vocês... Acho que é automático o mute, né? Não posso baixar. O mais legal é vocês mesmo darem mute no microfone de vocês ali em cima, na opçãozinha ali, ó. Quando você for falar, aí você tira, para não atrapalhar a gravação. Aí em cima na telinha de vocês ali, isso não aparece. Eu vou abordar primeira coisa, tem alguns livros que vocês podem buscar informação, né? Tem alguns específicos livros que falam tanto do ângulo do obsessor como do obsediado. Tem o livro Projeciologia, do Valdo Vieira, é um deles que está aqui comigo, né? Ele tem, a partir da página 700, você tem aqui vários tópicos interessantes. Eu ainda estou ouvindo um retorno de alguém aí. Vou ter que descobrir quem é. Alô, vamos lá. Não é o... Bom, esse aqui é um dos problemas de fazer esse negócio online. Vamos lá. Tem aqui ataques extrafísicos ao projetor e projetora. Esse aqui é um tópico que ele aborda aqui, são 3 páginas mais ou menos, abordando o que acontece com... Caramba. Deixa eu pegar aqui, que eu vou ter que conectar aqui. Bom, acho que agora melhorou aqui. Era o Jefferson. O que acontece quando o projetor está fora do corpo, que tipo de abordagem ele recebe. É bem legal isso aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre as técnicas de defesa. Olha como não vai dar, eu vou ter que pular, né? Existe técnicas de defesa, são várias páginas, sobre especificamente os assediadores extrafísicos, por que esses caras existem, por que a gente não vive no mundo, eu estava comentando agora há pouco aqui,
Por que nós não vivemos um mundo em paz? Né? Por que tem que ser dessa forma? Por que não é suave, de repente, as pessoas pudessem viver tranquilas e pararem de perturbar umas às outras? Mas esse não é o fato. O fato é que a gente vive num ambiente extremamente complicado. Vou botar aqui e que fora do corpo e no corpo nós somos assediadores e também recebemos assédio. Quando nós olhamos uma pessoa e desejamos aquela pessoa de forma física, às vezes aquilo é um tipo de assédio, mas claro que tem um limite do que pode ou não fazer mal e da quantidade de energia que você gera naquelas pessoas. Um exemplo claro disso, de assédio físico e assédio independente de você conhecer a pessoa, são as pessoas mais bonitas, as mulheres mais bonitas, alguns homens, todas, não são todas, perdão, mas em geral é assim. Como ela sofre muito assédio, somente físico, na área do baixo ventre, né? Tem problema de ovário, tem desequilíbrios emocionais, não são todas, hein? Mas elas têm starts emocionais, gatilhos, é como se desse um tiro, assim. E ela recebe uma carga muito forte de energia, diferente das outras pessoas. Isso é uma matemática simples, não é, isso é para qualquer um. Basta você encarnar num corpo diferente, que culturalmente chame atenção, naturalmente você vai sofrer um assédio mais forte, porque essa cultural é assim, né? As pessoas passam a desejar aquela pessoa instintivamente para a procriação, não pensa em procriação, mas no fundo é isso que está pensando, e isso gera uma energia muito de ataque. Como é uma energia desequilibrada, doentia ainda, né, de que é quase o uga-buga, velho, né? Energia de assédio de físico para físico. A verdade é que você tem vontade de pegar, apertar e levar pelos cabelos para a caverna. Não faz porque não pode. Não, estou falando uma mentira aqui, é verdade, velho. Uga-buga. É um fato isso. Porra. Né, isso é nosso, é da nossa natureza isso. Isso está no nosso DNA ainda. Isso vem de gerações. Era assim que era e você vê, se você pegar os animais, os mais próximos da gente, os macacos, você vai ver que tem um dominante que controla várias outras macacas, então, e aí depois um vai batalhar por aquilo. Então existe um negócio de magnetismo animal pesado, densificado ainda, não ruim só que a utilização disso de uma forma vira um assédio extremamente pesado, extremamente complicado. Aqui nós temos também, quando começa, na parte dele aqui, ele começa a falar de técnicas desassediadora, caiu, desassediadora, pronto, saiu. São técnicas que você vai usar para tirar, entre aspas, né, pelo menos teoricamente aqui, os assédios, tipos de formas que eles acontecem. E você tem aqui a forma de projeção consciencial assistencial. Aí já vem o autodesassédio mesmo. Não só você vai tirar o assédio, você vai trabalhar para que aquele espírito passe a ter uma compreensão e com isso você cria o autodesassédio. Ponto. Só é possível criar o autodesassédio quando o outro cara que tem o livre-arbítrio para fazer isso passa a ter um nível de compreensão de que não é legal fazer aquilo e que aquilo faz mal, aí ele se afasta. Se ele se afastou por um problema do passado, legal. Provavelmente você vai ficar bom a partir daí, pelo menos na interferência dele. Mas se ele se aproximou de você por um problema que você tem de vício, provavelmente ele sai e vem outro. Então, não adianta afastar espírito se a gente não modifica atitudes. Mas vamos começar aqui a usar. Eu comecei com ataque a pessoas físicas, né? E a qualquer momento, vocês estão com o microfone com mute, vocês podem tirar o microfone mute de vocês, não depende de mim. Eu dei um mute aqui para não atrapalhar, abriu capturar, sabe? E para não pegar, mas na hora que vocês falarem aí, é importante que, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se o, cadê o Matheus está falando bastante, está lá para baixo. Vocês desligam e falam. Para poder adicionar coisas que eu não consigo ver aqui, coisas que chegam por intuição ou chegam por experiência para pessoas em outros pontos. Eu estou tentando captar o que eu puder aqui, mas não é tão simples assim, por causa da atenção que você tem que ficar também nisso aqui no computador e tal. O assédio de pessoa para pessoa ele acontece em vários níveis. Dentro de casa, principalmente, acontece bastante entre pessoas com suas próprias dificuldades. Às vezes é uma assédio inconsciente, por exemplo. A pessoa tem um monte de dificuldade mental, ou dificuldade que eu digo mental não é doença, não. Pontos específicos, às vezes vícios, pontos de vício, e ela passa a perturbar a vida do outro com as suas opiniões. Por exemplo, a diferença de religião pode ser um assédio. A pessoa, uma coisa é você ser diferente, a outra coisa é você não aceitar. A gente até tem um pequenininho aqui assistindo com a gente aqui, o Michael.
encarnadinho. Tá ouvindo, Mike? Eu não tô te ouvindo agora, peraí, deixa eu ver aqui. Mike, depois você tira um mute aí, tá? Se você falar. Você vê que em cima aparece aqui. Depois eu vou tirando todo mundo aqui para não dar... as pessoas poderem falar também, né? Deixa eu fechar aqui. Só Matheus. Vamos lá. Pronto. Agora eu estou passando a ver algumas pessoas aqui. Se vocês tiverem algum problema, me fala no chat aqui que eu libero, tá? Não estou tirando o tema, eu não estou tirando os temas do livro Professologia. O livro Professologia, como vocês também devem ajudar, ele está aqui com o simples objetivo de abrir pontos. Assim, você está falando de um tema. Tem várias pistas que eu posso enxergar. Aí, voltou aqui, aí eu desliguei também para botar aqui a roda do fundo. Quero Leandro. Tem várias pistas, então eu não consigo enxergar todas. Então o livro vai me ajudar, esse e outros que eu separei, que na verdade são até no final do caso. Vão me ajudar a enxergar e vocês também podem ajudar. Deixa eu botar no chatzinho. Vai falando no chat que eu estou de olho nele. Certo? E a gente vive de mãe para filho, de mães que são verdadeiras posses fazem dos seus filhos posses, não permitem que eles, às vezes, o Brasil tem um pouco disso, né? Os filhos aqui, até por causa da situação que vem mudando, inclusive vem mudando no mundo todo, hoje em dia não está mais tão fácil como antigamente, esse é o fato, está melhor em uns pontos, mas está difícil. As pessoas passam a viver com os pais até os 30, 40 anos, e aí vai, às vezes a vida toda. Então, vira um processo de aprisionamento também psicológico muito forte, e as pessoas passaram a não ter mais uma desenvoltura, uma liberdade, uma capacidade de libertação por causa disso. Isso também é assédio. É um assédio diferente, ela não tem intenção de lhe prejudicar, mas prejudica. O fato é que você sai prejudicado, se você desligar aqui, né, da situação, você sai absolutamente prejudicado dela. Tem um assédio que você recebe, como eu falei, de pessoas na rua, a pessoa te vê, ou a pessoa... Tem assédio de pessoas específicas em trabalho, que ela tem interesse em passar na sua frente, e com isso ela acaba desejando mal para você. Saulo pergunta, inveja, a energia da inveja é assédio? É. Né? Assédio inconsciente e consciente, porque às vezes você tem inveja de uma pessoa, uma inveja natural, a pessoa passa com um determinado celular, um determinado atributo físico, e você deseja ter aquilo também. Aquilo gera energia, isso é um fato, isso gera energia o tempo todo. Acho que o mundo é movido à inveja, não tem como correr dele, né, nesse quesito. Mas existe a inveja consciente, onde pessoas passam do seu meio, essas pessoas vivem com você, passam a querer aquele atributo, ou achar você interessante naquele atributo, e a querer copiar você, o que é positivo se ela copiar de uma forma, um atributo legal seu, mas muitas vezes não é bem assim que funciona. Porque essa pessoa espera uma oportunidade para tirar você, cortar você de determinada situação, ou dificultar a sua vida. Muitas vezes, são indicados, muita gente acaba nos Facebook, nas redes sociais, começando a postar fotos de família, de filhos, de felicidades extremas, como eu sou feliz e tal. Isso tem acontecido um tipo de assédio social recente que a gente não tem percebido. E eu percebi isso nos FAQs. Quando eu começo, assim, que eu passo 1 mês, 2 meses sem fazer FAQ, às vezes é proposital, para eu me desconectar energeticamente, tanto mentalmente como energeticamente, de energias que eu sei que me afetam. E elas chegam a você, isso chega. Você tem proteção? Tem, até certo ponto. É aquela velha coisa, você está com fogo batendo em você, você bota uma proteção, mas você não está andando muito bem, aquele negócio te incomoda, entendeu? Aquela roupa grande de proteção, você tem que andar quase que nem com um neoprene de proteção contra energias o tempo todo. Às vezes, quando você bota a cara na frente, como o caso de uma rede social, e você posta uma foto, até quanto aquela energia pode chegar até você, mesmo aquela pessoa não lhe conhecendo, né? O problema é que quando você faz uma coisa constante, você começa a criar uma identificação, essa identificação liga as pessoas. O fato é que nós somos ligados independente da distância. Faz diferença, por exemplo, um exemplo claro dessa ligação, claro que é bem maior, estoura o vulcão no Chile, as nuvens chegam aqui. Recentemente eles estavam discutindo sobre as leis internacionais dos astronautas, o que acontece se um astronauta matar o outro. Daqui a pouco a gente vai descobrir, e não vai demorar muito isso, que nós somos um só em todos os lugares. Essa divisão de território, essa divisão de você lá, você aqui, eu sou feliz, você não é, eu tenho dinheiro, você não tem,
eu sou, né, pobre e você é rico, é meramente teológica, ela não existe. O fato é que nós todos somos conectados, o mundo está conectado, o que um faz aqui repercute do lado de lá, e a energia da inveja é uma energia muito forte, e tem que tomar cuidado. Se você tivesse que dar um conselho às pessoas, não um conselho desesperado, nem maluco, até porque você não vai deixar de ser feliz, é não necessitar expor tanto a sua vida. Eu sofro isso. Às vezes eu sofro por inocência, porque eu tenho conhecimento e não uso, né? E isso é um fato. De chegar lá e postar uma coisa. Você vê que eu raramente posto coisa da família. Não faço, não boto foto da esposa, foto disso. E nem de cachorro. Eu boto a minha cara a tapa. Mas, porque eu sei que isso é verdade. Isso é um fato. E outra coisa, o pior disso é que, além de existir o assédio, com o tempo a gente passa, isso é um outro caso, eu acho que é um autoassédio isso, é uma questão de lucidez, a gente passa a viver em função da aceitação dos outros para ser feliz. Aí lascou, meu irmão. Porque você precisa postar um vídeo, postar uma foto. Se você só teve 2 curtições, alguma coisa você vai pensar, que foi que eu errei? Aí você não errou em nada. A aceitação é um problema e se torna um autoassédio. Muita gente está vivendo de autoassédio hoje na dependência de popularidade. Eu tomo muito cuidado com isso. Eu tenho um cuidado, de você ter ideia, tão grande que tem vezes que eu sumo de propósito. Eu faço sempre isso, por mim. Primeiro que eu me questiono, e eu acho que a gente tem que fazer, isso não é uma questão de falar de si somente, mas é uma questão de importante. Até quanto o que eu estou fazendo é neutro, realmente é para ajudar as pessoas? Até quanto o que eu estou fazendo é para... Isso são questões que eu faço por mim. Aí o que eu faço? Como às vezes eu não consigo responder isso com lucidez, é a mesma coisa do tema passado do relacionamento que eu estava falando com o Matheus agora aqui. Até quanto eu estou dentro de um relacionamento e eu perdi a minha individualidade em função do outro. Até quanto não sou mais eu. Até quanto eu vivo... Então são questões que, com lucidez, você diminui o campo de assédio. Lembrando, lucidez e sintonia, para mim, são exatamente as mesmas coisas. Se você tem sintonia, você está em boa lucidez. Quer dizer, eu estou numa boa sintonia. Significa que eu estou com percepção mental suficiente para observar a minha energia pessoal, o que eu estou pensando, o que eu estou como eu estou agindo, isso tudo faz diferença. Alguém quer colocar alguma coisa sobre assédio físico aí? Se fala aqui no chat que se tiver bloqueado ali o áudio, eu bloqueio. Tem um chatzinho ali, você clica da direita, na esquerda, perdão. Aí. Matheus, ninguém fala nada, então vamos seguir. Oi, então, falou. Oi. Queria saber se existe algum tipo de assédio em relação ao estudo, sei lá, alguma dificuldade da pessoa estudar, e se isso pode influenciar em relação ao estudo, enfim. Na verdade, como a gente fala, a gente está sofrendo um assédio constante. Isso é um fato. Por exemplo, vamos separar aqui só antes de começar. Existe o assédio normal, natural do mundo, por exemplo. Olha que a pergunta sua, como ela puxa uma questão profunda. Você mora na sua casa, você senta para pegar o livro e vai estudar. Concurso, não importa o que seja. Faculdade e tal. Só que, você concorda comigo que se tiver uma pessoa do seu lado debilitada, energeticamente, mentalmente, espiritualmente, enfim, se ela encostar na sua aura, você vai ser sugado? Independente dela querer fazer isso. Então existe uma compensação na natureza. Quanto melhor você se cuida, mais você é sugado. Então não devo me cuidar? Não é bem assim. Porque quando você se afasta dessas pessoas, você passa a vibrar na sua energia sozinha. Significa dizer que onde quer que você esteja, você vai continuar vibrando. Se você vibrar aqui, vai vibrar desencarnar, no Canadá, até no Nepal, nessa dificuldade que eles estão vivendo lá, você vai continuar vibrando nessa faixa. O problema é que quando você se aproxima de determinadas consciências, você sofre assédio. E isso pode influenciar, sim, o seu nível de estudo, se você não... porque as pessoas, nós não sabemos nos defender, não sabemos, nós não sabemos que tem assédio, o que é pior, né? Além disso, tem o assédio, consequentemente não tem como saber se defender. E sofremos influência direta às vezes assédios bobos como esse de casa. Você percebe, a gente tem assédio moral também dentro de casa, que é quando você, por exemplo, eu tinha não vou falar o nome dele aqui, tem um amigo que tem conhecimento, até, alguém já ouviu, já vai até saber quem é fantástico sobre espiritualidade. Né? Mas ele não conseguiu ainda desenvolver profundamente isso, porque na família dele, ele sofre um assédio muito forte para ter dinheiro, para passar no concurso, desesperado. Então ele entrou num processo mental tão desesperado para fazer isso,
que ele só vai fazer algo depois que passar nesse negócio. Já passou aí os 20 anos, passaram os 20 anos. E não fez nada, assim. Tá lá, daqui a pouco desencarna. Ou vai ter só mais 10 aninhos para fazer alguma coisa. É o que eu falo sempre, se você não faz X, o que eu quero falar é o seguinte, eu vou entrando aqui, mas só para concluir a sua pergunta e não sair muito da síntese, apesar de eu estar dentro do tema, sim, você sofre muito assédio dentro de casa. É possível que você possa estar sofrendo assédio de vários pontos. Por exemplo, eu não sei sua vida, Matheus. Você pode ter acabado de separar de uma pessoa e essa pessoa está dependente de você, emocionalmente. Significa falar que os laços espirituais que ligam você a essa pessoa vão lhe pegar, não importa se você estiver em Júpiter. Eles vão chegar lá. Isso pode lhe perturbar. Agora, claro que existe esse assédio de ligação passada, que esse não tem como correr, eu sempre falo, não tem como correr de assédio de problemas passados. Se você fez merda, você vai ter que pagar por essa merda. O próprio karma, né? Foi. Você não tem como correr dele. Ah, você fez merda, por isso não faça merda. O primeiro rangote que a gente fez foi isso. Não faça merda no seu caminho, que você tira no próprio pé. Eu já falei que o dia que o cara que é materialista, fechado, que só pensa em si mesmo, descobrir o poder da ação e reação, ele vai ser bondoso por egoísmo. Porque ele vai perceber o quanto que ele faz merda quando ele faz mais. Quanto que ele reage na vida dele. Significa que tudo que você fizer vai ser mais difícil. Né? Então, é difícil falar se o tanto de assédio. É lógico que você sofre menos assédio quietinho em casa estudando, e não demonstrando isso para todo mundo, do que outra pessoa que tá com algum problema espiritual. Né? O problema tem isso também. São muitas variáveis o assédio. Mas, no geral, é assim, se você estiver bem internamente, se você estiver se sentindo em paz, tipo, não fez mal a ninguém, não está com pendências absurdas. O que são pendências absurdas? Sei lá, o que lhe faz mal? Você que tem que questionar. Às vezes, a pendência absurda é relativa. Você pode ter uma pendência absurda por não pagar uma conta. Tem gente que está prevendo um monte, mas não tem jeito, então ele se adequa e fala, quando eu tiver dinheiro eu pago. Ele tem que aprender a viver com aquilo sem culpa. Claro, não fazendo disso uma muleta para poder viver sempre em função do erro, né, deixando o erro para lá. Então é muito difícil, mas são várias situações que podem fazer você se sentir assediado e não conseguir estudar. Agora, você me pergunta isso porque você sente dificuldade? Não, então, tem certos momentos assim, perto de prova que acaba deixando, sei lá, o nervosismo, a falta de concentração, de repente, eu prefiro muito mais estudar sozinho, né? Com outra pessoa eu não me dou muito bem de estudar, eu prefiro ter a mesa livre, não sei se tem a ver alguma coisa com a energia de outra pessoa. Não, tem a ver com troca consciencial também, né? Sim. Por exemplo, se você está conversando com uma pessoa, por exemplo, o bate-papo aqui vai andar, ou pelo menos em tese vai, porque todas as pessoas são afins. Agora imagine se eu sentasse para bater um papo sem preconceito, porque eu consigo conversar com pessoas totalmente contrariamente fechada ou travada em determinada religião, não quer ouvir ninguém. Não dá, então não tem como. Mesmo sintonia. Você consegue estudar com uma pessoa dessa? Não consegue. Não. A não ser que ela não fale nada. Então você não está estudando com ela está mentalmente separada de você, né? Aí não é um estudo. E outra coisa qualquer, tá suportando aquela pessoa do seu lado, né? Ou a pessoa pode estar meio agitada também e acaba influenciando, né? Por mais que ela também esteja estudando, ela pode acabar influenciando na agitação também, falta de concentração, né? E o assédio acontece dentro de casa também, por exemplo, às vezes as pessoas são boas, as duas, três, quatro pessoas que moram na mesma casa são pessoas boas, mas elas entraram num processo energético numa como é que o pessoal fala? Numa celeuma, uma prisão em pequenos detalhes, né? Por exemplo, você discorda em determinado ponto, que passa a ficar impossível conviver em casa, você não consegue mais, você não consegue conviver com aquelas mesmas, e às vezes você também está errado nessa situação. Vocês passam a se suportar. Aí você está vivendo um sistema de assédio. Por quê? Primeiro que se você mora, a não ser que vocês vivam totalmente alheios uns aos outros, não dá para viver assim dentro de casa, né? Mas o fato é que a gente troca energia e a gente sofre assédio dentro de casa, e isso são os assédios indiretos até agora, os assédios físicos que nós estamos falando. Nós vamos entrar também agora, a não ser que alguém queria colocar mais alguma coisa, no assédio extrafísico, incluindo o assédio no projetor. E aí? Vamos lá. Bom, para concluir, o Hiller falou uma coisa legal aqui, que ele está dizendo que essa coisa de sentir-se dono ou filho do companheiro é coisa típica de assediador. Exato.
Para concluir isso aí que ele falou foi perfeito. Ó. Por isso que eu falo, porque isso é uma informação que, eu estou vendo outra via agora. Se você mora com alguém, se sente dono dessa pessoa, não permite que essa pessoa faça as coisas que ela gosta de fazer, você não passa de um assediador, certo, seu animal? Deixa a pessoa ser feliz, para você poder também ser feliz. Né? É sério, porque tem gente que ela sufoca o outro com suas vontades e se acha boazinha ainda, não, porque eu amo, eu cuido. Você cuida o cacete, velho, você não passa de assediador, velho. Deixa que a pessoa, primeiro, ela tem individualidade, até porque se ela morrer agora, você não vai com ela. Né? Nem como nasceu, você estava junto. Ela tem individualidade. Deve ter individualidade. E tem mais, se você perder sua individualidade, acorde. Bote. Eu tenho uma pessoa, eu não vou falar o nome dele, que eu tenho permissão. É mais amigo do meu irmão do que meu. Ele é palestrante, um escritor muito conhecido no meio espírita, de Salvador. Né? Já escreveu uns 20 livros, pelo menos, ou mais. Ele já se separou 5 vezes. Quase está pegando o Fábio Júnior. Ele fala o seguinte, ele começa a namorar e tal. A pessoa quer mandar na vida dele, não pode mais escrever determinada coisa, porque ela não aceita. Ele manda para PQP, velho. Ele fala, ó, bicho, eu sou um espírito livre. Eu sou um espírito livre. Eu estou querendo trocar ideias com as pessoas, trocar informação. Quando você vai para uma pessoa e você permite que ela encaixe em você, e você perca a sua individualidade, manda para PQP, velho. Você não quer que ela fique mal, ele fala assim. Não quero prejudicar ninguém, entre aspas. Mas licença, eu quero que você seja feliz, mas sem dominar a minha vida. Isso é uma coisa, isso é assédio dos brabos, faz mal. E tem mais, é um assédio cultural que nós aceitamos. Nós vivemos numa sociedade, não estou falando de poligamia, nada disso. Estou falando de sociedade em que os relacionamentos monogâmicos são doentios. No geral, você passa a ser posse do outro, você não tem mais nada, né? Então é complicado. Vamos para a parte agora aqui. A gente vive o que acontece fora do corpo? A consequência natural do que nós somos, o que você somos, o que as pessoas que estão quando desencarnam. Existe um surto fora do corpo que eu acho muito engraçado. Quando você está fora do corpo, às vezes é um espírito surtado, louco, desesperado por fazer mal ao outro. Ele é competente, ele chega a ser uma profissional do mal, às vezes. A cabeça, as ideias, as funções, o tempo dele, ele passa planejando, e se fato, isso é obsessor de esquina, certo? Obsessor de pé de cama, eu chamo assim, porque esse obsessor existe. E é o que mais é comum por aí, normalmente são escravos dos outros, porque a função dele é simples. Se você me ajudar a destruir aquela pessoa, eu trabalho para você. Então, eles acabam, e além disso, o próprio processo do mundo espiritual é um negócio interessante. E essas pessoas existem, somos nós. Por isso que é legal você desencarnar. Como é que desencarna bem? Não estando mal agora. Como é que você está agora? Está com raiva de alguém? Quer ver alguém destruído? Quer ver alguém sofrer? Eu digo com quase de quem vivencia, velho. Isso aí o que eu faço é PN, você pode fazer exatamente igual e muito superior, como tem projetores por aí que vão para outros planetas, coisas que eu não vou. Né? Então, isso aí não é regalia, nem nada de ver. O fato é que fora do corpo, as pessoas estão desequilibradas, e essas pessoas que carregam encarnadas raivas desse tipo, têm grande chance de serem obsessores. Porque o que acontece? Você surta no mundo espiritual. Porque as dimensões são muito pesadas, se você não sair logo dessas frequências, você não consegue manter um nível de consciência muito alto se você não estiver perto de outros espíritos parecidos com você. Você cai, como aqui, por exemplo. Se eu não lembro de outros lugares, significa que, de alguma forma, esse cérebro, esse corpo, essa frequência, ela é suficiente para fazer com que, partindo do princípio que eu fui outras coisas e vim de outro lugar, por que eu não lembro? Esse é o grande problema. Né? Eu não lembro porque o corpo não permite, o cérebro, que diz que a evolução é o limitador, né? Ele tem um limite, só bate ali. A frequência não permite a massa de energias potencializadas que nós vemos aqui, que são as consciências, também não permite. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Depois de um tempo nesse lugar, você passa a ficar encarnado, preso ali. A ponto de, muitas vezes você chega fora do corpo, explica um espírito, ele não acha que existe mais nada bom além daquilo. Ele sabe que morreu, sabe que está do lado de lá, que deixou o corpo para ali e acabou. Ele está no inferno, não existe mais nada além daquilo. Aí você tem que, às vezes, chegar e explicar, não, existe uma coisa melhor que isso, é porque você ficou preso em determinados sentimentos. Então você surta. Depois de um tempo nesse lugar, aquele filme, qual é o nome daquele filme com o Robin Williams? Amor Além da Vida, né? Aqui é um exemplo clássico.
de que quanto mais tempo foi baseado com certeza em gente que tinha conhecimento, você vê que tem uma quanto mais tempo você fica naquele lugar, ele fala para não ficar muito naquele lugar que você poderia enlouquecer. Tem uma parte do livro, não tem isso? É parecido com aquilo. Então, por causa disso, inclusive, que a gente está encarnado aqui no físico, tem um cordão de prata que sai, e você está naquela frequência pesada, é que fora do corpo existem grandes variações de consciência. Você não consegue manter uma coisa linear, não. Você tem problemas de consciência lá fora por causa disso. Então, eu estou explicando isso tudo para vocês entenderem a cabeça do assediador. Bicho, não tente racionalizar a loucura. A loucura não é racional. Não seria loucura, claro, animal. Ela é totalmente uma coisa totalmente fora do conexo. Você não consegue compreender. Às vezes você fala, rapaz, como é que pode uma raiva daquele tamanho? Porque quando eu estou no centro espírita trabalhando na doutrinária, você está lá no centro esotérico, no centro de Umbanda, vendo espírito, uma pessoa incorporando o espírito equilibrado, já é impactante. Agora, fora do corpo, bicho, é a coisa mais intensa. Não tem filme de terror que chegue. Você vê um espírito bravo mesmo, nervoso, com raiva de alguém, cara, a sensação que você sente, que você capta isso dele, você só não volta para o porque o mentor não deixa. Ele ajuda você a se segurar, ele protege mais ou menos você. Porque se você volta na mesma hora, muitas vezes volta. Cara, você volta. Ele te conta a primeira história. Aquele cara não presta, ele só fala isso. Você já volta para o corpo imediatamente, porque é tão forte a raiva dele que ele tem. Então eu estou falando isso para vocês entenderem a cabeça do assediador. Esses são assediadores pé de mesa, assediador de esquina, assediador desequilibrado, assediador que tem deformação, que esconde o rosto. Você não vê o rosto desse assediador porque eles enganam quase todo mundo, porque todo mundo é quase zumbi, com simples conversa de que é sua namorada, de que é sua mãe, de que é seu chefe, e esconde o rosto porque eles não conseguem plasmar rosto. Espírito assediador desequilibrado não plasma o rosto. Eu faço isso já há um tempo, eu te falo. Se você quisesse fora do corpo, olhe nos olhos, na memória pessoal. Até assediador inteligente cai quando você olha nos olhos. Eles não conseguem segurar o magnetismo que acontece no momento que você faz isso. Não são os olhos, é você que vai estar entrando na alma dele. Está entrando na assinatura energética dele, você puxa tudo. Se você quiser descobrir assediador fora do corpo, olha para os... Se esconder o rosto, não precisa nem olhar mais, é assediador. Mentor não fala com você assim, velho. Tudo bom? Uma vez eu vou contar a história só ridícula. Essa eu já contei várias vezes. Cheguei fora do corpo, eu espírito dentro da minha mãe, não sei porque não tinha visto, não entrei lá, não vi, estava na cama da minha mãe, um cobertor assim, todo coberto assim. O que é isso aí? Bicho, é ridículo. Eu sou seu mentor. Como é, rapaz? Eu sou seu pena branca. Tem um mentor da gente que também é da linha do pena branca. Ele já vi várias vezes fora do corpo. Fica assim, eu falei, você não tem vergonha não, vai, sai correndo. E o mais ridículo não é ele fazer isso. O mais ridículo é que as pessoas acreditam nisso quando estão inconscientes, né? Aí você inconsciente fora do corpo é lanchinho. Exatamente isso. Bom, Só outra coisa, já ouvi falar que passar amônia no corpo, você tira um pouco o obsessor, eu acho que isso é um tanto quanto inútil, né? Na verdade, existem alguns recursos, isso é um fato, por exemplo, você está com dor. Você toma água, não quer dizer necessariamente que a dor vai passar, mas ela movimenta energia no seu corpo o suficiente para tirar, limpar o estômago. Então tem casos em que se você, por exemplo, passa um sal grosso, vai funcionar para o assédio sair? Não, não vai. É como tomar Neosaldina, você pode melhorar a cabeça, mas se você não cuidou da fonte, né, fazendo propaganda aqui do remédio, se você não cuidou da fonte, depois manda para a conta da gente lá, tá? Para a gente ajudar o GVA aqui, manda propina para lá que vai tudo para o umbral do Petrolão depois. Da Lava Jato. Você tem sim uma variação, se você não cuidar da fonte, já era, não adianta nada. Então tem coisas que adiantam, você toma, o cara tá mal, faz um floral, vai melhorar um pouco, ele vai dar uma sutilizada. Toma um banho de folha, lógico que vai ter uma lógica, tem lógica nas coisas. Tem gente que gosta de cortar de vez, como o que eu estou falando não vai resolver o problema, a não ser que naquele momento que você fez, você se utilizou um pouquinho as energias que se preocupou, aí o mentor aproveita, pega o gancho, trabalha com você, até tem uma semicirurgia espiritual ali, isso acontece, e pronto, aí você acha que foi o procedimento. É só remediou. Na verdade, foi a sintonia que você entrou, fez você mudar a frequência, o mentor estava há muito tempo que você não tinha feito aquilo, ele aproveita aquilo para ajudar. É assim que acontece. Então, funciona assim, funciona como paliativos, como ajuda. O que faz melhorar a situação do assédio é a pessoa reconhecer diretamente o foco do que está acontecendo.
né? É como se você tivesse um exemplo, um foco de dengue em determinado lugar, nascendo, a água, fosse matando as muriçocas o tempo todo, os pernilongos, né? E adianta naquele dia, mas no outro dia não vai voltar de novo, daqui a 2, 3 dias, uma semana, quando nascer de novo, o foco está lá, então vai continuar voltando, você não mexeu no foco, o foco é o que está sendo feito fora, ponto. Problemas no passado, aí você vai ter que sair e fazer desassédio, não tem jeito, ou vai ter que esperar o momento certo que, quando você está nessa inconsciência, a justiça divina faça. Eu contei na palestra sobre assédios que eu fiz no Centro Espírita Nemo, o caso do Máscara de Ferro, o espírito do Divaldo Pereira Franco, que foi obsessor dele acho que 40 anos. Divaldo Pereira Franco, só para concluir que eu falo aqui, vai ter gente que vai ficar curioso, por 40 anos teve um obsessor chamado, ele era tão ferrenho, ele sabia tudo que você imagina, ele sabe mais do que a gente, porque ele vivia dentro da doutrinária lá, chamado Máscara de Ferro, de tão fechado que ele não tinha conversa com ele. Sabe como foi que ele foi ajudado? É isso que eu falo, infelizmente é assim que é, não tem milagres na coisa, não tem nada. Cada caso é um caso, então pode ser que dure 40, dure 6 meses aqui, dos 2 anos ali, ou não dure, seja rápido. Mas aí, um dia, de tanto pegar crianças, o Divaldo Pereira Franco, na frente da Mansão do Caminho lá, ele conta essa história, não sou eu não, estou repetindo aqui a história. Eu vi ele contando essa história ao vivo. Estava assistindo a palestra dele lá no Centro Espírita Manuel Filomeno de Miranda, em Salvador. Ele recolheu uma criança negra, aqui menina, né, e jogada ao lixo. A criança foi botada no lixo, né, pela mãe. E pegaram, né, começaram a dar banho e tal, botando fralda, até que depois de alguns anos que ele não viu Máscara de Ferro, ele ficou escondido sem aparecer para ele, só obsediando, tentando atrapalhar os projetos. Ele era um cara que atrapalhava, inclusive, a Mansão do Caminho. Ele aparece para ele e fala: você vai cuidar desse lixo aí? Eu vou, não chegou aqui, eu vou cuidar, né? Você vai amar? Agora não, mas com o tempo eu vou amar. Aí o cara não aguentou, começou a chorar, mudou, porque era a mãe dele em outra vida. O Espírito da Verdade fez ele reconhecer naquela criança a mãe dele, percebendo aquilo, esperou o momento certo. Olha a entrada da espiritualidade, como foi uma flechada num certeiro, num cardíaco. Esperou a hora certa. Imagine quantos anos aquele cara já vinha encarnado com ele em vidas passadas, fez merda lá, não sabe Deus o que você não falou. Nessa vida ele ainda tinha problema com ele, passou a encarnação, boa parte da encarnação com problema com ele, até que a espiritualidade faz nascer, faz chegar ali, não sei como, isso aí não me pergunte como é que eles fizeram, depois a mãe jogar no lixo, já que a mãe ia jogar fora, mandou jogar no lixo da Mansão do Caminho, né? E aproveitou e conseguiu dobrar o espírito. Então o espírito que tinha problema no passado, por isso que eu falo, não façam merda no caminho, que isso aí que você se lasca. O Valdo, ele coloca aqui numa parte aqui, que você pode sofrer assédio da consciência projetada na aparência masculina, na aparência feminina, ela pode estar caracterizada de forma diferente, ela pode estar como um assaltante, ela só vai ali para pegar sua energia. Por que aqueles espíritos só querem a nossa energia às vezes? Porque eles têm dependência, por ficarem muito próximos à dimensão física e terem ainda o vício dessa energia e a necessidade das suas ações não são superadas no astral, eles precisam ainda do vício do cigarro, do vício do seu corpo. A sua energia é como se fosse, ao mesmo tempo, se você souber usar, a sua energia é um grande poder, tem um grande poder de defesa energética. Vampiro extrafísico, inclusive em aparência tanto normal como em verdadeiros espíritos demoníacos. Tem vampiro em forma de vampiro mesmo, que tem cara que tem bico, já sofri mordida desses caras para todo quanto é lado. Tem cara que fica andando por aí sexualmente, assédio sexual com uns mandiocas gigantescas, cara. Já corri com uma perna dos caras assim, velho. Sai, vem cá, rapaz. Rapaz, é fogo, velho. E você tem que. E não só isso. Às vezes você passa. Quem já teve fora do. Aqui tem pouca gente aqui, mas é capaz de ter. Se você andar fora do corpo, numa segunda dimensão, ou voando, mesmo que seja baixinho, numa esquina qualquer, muito dificilmente não vai ter alguém na beira, parado nas esquinas, jogando assédio pra você, velho. Entendeu? Quem falou aqui? Quem falou aqui foi o Malk, né, Malk? Espera que eu não tô te ouvindo, Malk. Tá sem som? Então, ele fez assim. O que acontece? Você vai passando, a galera fica jogando energia sexual pra você, velho. Mulher, homem, ou pra briga, sabe? É o tempo inteiro nesses lugares. Oi. Oi. Fala, quem é? É o Mike, sou eu. Ô, Mike. Fala, Mike. Ouvi bem?
Consegue me ouvir bem? Tá bem, tá legal. Ah, tá. Sim, quando o Saulo falou dessa situação do assédio, vem logo na cabeça. Já tive algumas projeções assim. Passar sobrevoando, geralmente a gente não consegue levitar com muita facilidade nessas zonas. Assim, um voo muito arrastado, a sintonia, a lucidez não é muito boa e não sei o quê. Mas as mulheres e tal, com os seios pra fora, tentando te agarrar e você tentando sobrevoar aquelas pessoas, várias vezes. O Leandro fez assim, mandioca? Ah, Leandro, eu não vou usar outros adjetivos aqui pra mandioca, mas você pode usar raiz de aipim também, se quiser. Você pode... Não vou entrar muito aqui, pra gente não baixar o nível aqui, acabar os achadores chegarem aqui. Mas o fato é que, tá brincando, né? O fato é que isso existe, e tem zonas, pô, cara, se você gosta um pouquinho, se você tem desequilíbrio sexual, velho, sabe qual é o problema do assédio sexual? É que ele não é ruim, sabe? Ele é absolutamente prazeroso, e não importa, fora do corpo, com qual sexo. Não faz distinção. Até que tiver um cachorro, você vai gostar, velho. Cara, é sério, cara, sério. Aí o que acontece é isso. O problema é que você sofre grande perda energética. E, por exemplo, se você for abordado por um espírito mesmo que viva em função do assédio sexual, como sucubus ou incubus, as chances de você se defender só se tiver com mentor. Não consegue. Uma pessoa... naquele livro, aquele é um exemplo, né? No livro Iniciação Via Astral, psicografado por João Nismar pelo Espírito Lancelin, que tem como mentor o Miramês, são tantos caras, só um foi bem ali por esse motivo. Você não consegue, são 700 e poucos, eu acho, uma quantidade alta, assim, você não consegue se defender, não tem como, você não consegue. E é bom, cara. Eu tomei um beijo uma vez no sucubus, isso do lado da cama, assim, que a língua dela, ela rodava assim, ó, e puxava, eu sentia que estava sendo puxado, velho, e era gostoso, era bom. Aí o mentor me pegou, me puxou com tudo, mas com uma força violenta, me jogou na parede assim, botou o cara no chão, sucubus no chão, o cara não, a mulher, ato falha, o cara é gay, né? Botou o cara na parede, botou o pé lá, do sucubus no chão, e falou, acorda, para, me deu uma bronca, velho. E eu falei, porra, você tirou meu momento bom. Eu briguei com o mentor, cara. É um absurdo que foi. Não, é um absurdo. Porque é bom, velho. Imagine, você já beijou uma mulher, um homem, que você sentiu um puta de um tesão e ficaria ali. Quando você vê a hora, o que eu ficou ali, que namorou e tal, a hora passou e falou, acabou. É assim, velho. É muito melhor do que isso. Rapaz. Sabe quando você vai... Imagine você tendo um clímax. Pronto, vou lhe dar o que é. Você já teve alguma vez clímax ou teve um gozando muito forte no sonho? Pronto, é maior do que aquilo. O ataque de um sucubo. Então é foda. Você não consegue sair. Se ele te pegar, se ela te pegar, já era. E tem mais. Você vai acordar, às vezes, normalmente você vai acordar não lembrando. Mas se lembrar, vai acordar com saudade da filha da mãe ainda. Esses caras são fogo. Então tem que tomar cuidado. E outra coisa, são assediadores. São assediadores, por isso que o projetor normalmente se dá mal. Por exemplo, o cara projetou, está fazendo amparo, tal, mas você tem que ter calma. Porque nós vivemos, eu costumo falar que o projetor ele tem fezes da projeção. Tem um momento que você está muito tranquilo, fazendo amparo, daqui a pouco baixa, você sofre um assédio, começa a vir um monte de espírito no seu quarto, não deixa você sair do corpo, daqui a pouco você sai, aí você passa a sair de novo do corpo. Tem que estar sempre tudo conectado com os mentores, porque eles mandam 2, 3 mulheres, passam uma semana dentro do seu quarto ali, você não consegue sair do corpo, velho. Você sai, já estão ali lhe agarrando, tá na putaria já quando você sai, desculpa. Mas é fato que eu tô falando. Então, de todos os assédios, o assédio sexual, em termos de defesa, é o pior deles. Porque você não tem defesa com ele, a não ser que você naturalmente mantenha uma serenidade espiritual elevada. Né? Agora, oi. Bem lembrado, eu estava fazendo sua técnica a completa 3 e tem uma parte que pede para sair de fora e sugar, né, para dentro. Sim, é a absorção, né? Isso. Absorção. Nessa hora, apareceu uma mulher nua no meu quarto. Cara,
Sabe aquele susto que você toma? Aí eu fiquei parado, assustado, olhando. Aí ela não saiu, depois eu pisquei o olho e ela sumiu. É fogo. Assim, é porque algumas coisas você fala, aí fica parecendo que eu tô falando palavrão, coisa, mas não é, só tô tentando simplificar as coisas. Isso que você fala acontece muito. Às vezes o espírito pedindo ajuda. Às vezes você tá fazendo, imagine a situação, velho. Imagine como é difícil você. Por que a gente tá lidando? A gente tá lidando com a mente humana. Entenda que a mente humana não tá nas aparências. Quando você passa uma mulher bonita, você imagina coisas boas. Não imagina, velho. Não venha falar pra mim que imagina, que eu não acredito. Não imagina. Quando passa um homem bonito, você acha que as mulheres pensam coisas boas? Coisas boas, entre aspas. Quer ver pelado, velho? Poxa, a mulher na cama, ele dá umas papas nessa puta. É isso que a gente pensa, rapaz. Nós somos bichos, tá falando mentira. Então o que acontece? Pra você entender o que eu quero falar agora, eu tive que apelar. Isso é o fato da situação. A mulher pensa que quando ela bota uma foto, quando ela tá, o homem, vice-versa, de camisa, que a gente olha e fala, nossa, que legal, não. Bicho, que legal, caramba, se eu pudesse, eu pegava essa puta. É assim que a gente pensa, velho. Se duvidar, peraí que eu vou rapidinho. Quando eu era novo, meu avô que me deu esse conselho, velho. Meu avô era uma pessoa da piscina. Meu avô falava assim, pô, vai parecer muito risada. Meu avô falava assim, olha, se você for num show, a mulher não olhar pra você, chega em casa, se vingue dela. Aí eu brincava com os amigos, eu passava, brincava, você não me quer não? Chegar em casa, você vai ver, seu safado. Claro que brincando, né? Brincando, hein? Não, agora eu tô brincando. A mulher se dobrava lá em casa. Se a mulher ia pra casa, estava se contorcendo na dormir, rapaz, não sei o que eu tô sentindo. Isso é assédio. Isso é assédio. Seu pensamento é assédio nosso. Às vezes isso que você falou. Peraí, ô Jefferson. Eu tô deitado às vezes fazendo técnica. Principalmente sozinho. Né? Quando você tá sozinho é mais fácil. Você tá dormindo perto das pessoas, é sempre mais difícil. Por causa do acoplamento, né? E, às vezes, velho, exatamente como você falou, não é sempre, mas eventualmente o assédio sexual chega. Chega porque nós somos seres físicos sem vontade sexual. Se eu não tivesse nada, talvez tivesse encarnado também, porque que graça é ter encarnado se não usa nem o sexo. Né? Pra que você ia ficar nesse corpo? Equilibradamente, claro, sem desespero. Só simplificando, tem gente que tem aquela coisa, não, porque quanto mais sexual eu sou, mais evoluído. Balela, você conversa fiada. Conversa sabe de quê? De Vestido. Não, lavagem cerebral em cima do celibato, que foi feito em cima dos coitados padres, né? Não passa de uma lavagem, um cara que está com a mente lavada, não está sendo sincero sobre os seus sentimentos. Aí eu tô deitado, aí em cima eu tô deitado aqui, aí vem uma mulher em cima de mim, pelada. Aí você está fazendo técnica com essa joelha e você penetra ela. Como é que faz técnica, meu irmão? Me diga aí, me explique. Não faz, meu irmão, e você fica ali tentando tirar aquele negócio de você. Aí você sai da catalepsia, em catalepsia projetiva. E aí você, às vezes eu tô fazendo catalepsia técnica, e eu tô ligado, né? Você tem que fazer muito bem. E outra coisa, você pensa, pô, não fiz EV, por que essa mulher tá aqui, cara? Né? Como é que ela conseguiu acessar? Aí você fala, conseguiu porque o seu padrão é esse também. Acabou. Eu não boto a culpa no espírito só, eu sou safado e descarado, se não fosse verdade, né? Tem que assumir. Então a questão é, o assédio é assim, por isso que é tão difícil aí. A questão da transfiguração. Fora do corpo, a gente sofre muito assédio na transfiguração. Os espíritos, quando você está fora do corpo, mesmo lúcido, eles ainda tentam lhe enganar porque eles não acreditam que você está lúcido. Eles pegam as pessoas, todo mundo cai, né? Se você estiver fora do corpo inconsciente, você vai cair. Mas consciente, ainda assim, eles tentam te enganar. Assediadores inteligentes, são espíritos de um patamar maior, de capacidade mental, eles não são desequilibrados, entre aspas. Eles não são transfigurados como demônios. Ou não deixam transparecer a sua vontade ali. No fundo, que ele quer tirar sua motivação, principalmente no meio das pessoas que trabalham na espiritualidade, das pessoas que estão abrindo a lucidez fora do corpo. Bicho, pensa comigo. Mundo de zumbi, o Walking Dead. Um cara resolve não ser zumbi. O que acontece com ele? Chama atenção. Não dos zumbis que andam por aí, mas da galera que controla os zumbis. Chama atenção. Isso não é a teoria da conspiração, isso é verdade. Então ele passa a ser observado de perto. Tenta na lista negra de alguns, velho. Ó, aquele cara tá saindo do corpo, ainda tá com ideiazinha de amparo. Ó. Né?
existe uma máfiazinha no mundo espiritual que você não deve se conectar nela nem se preocupar, porque existe uma organização espiritual superior impressionante que funciona justamente procurando pessoas que possam ser pérolazinhas no meio desse trabalho. Não cobram dessas pessoas perfeição, não cobram que elas sejam superiores, não cobram que elas não tenham falhas, não. Eles só esperam uma coisa, só uma: a sintonia certa para que eles possam ir. Quem está na sintonia certa, né? Quem que está? Com certeza que os Illuminati, eles começam a organização no mundo espiritual, viu, Rafael? Com certeza disso, né? Toda essa organização espiritual é passada via intuição, seja direta ou indireta, na maioria indireta, e as pessoas são controladas totalmente. Eu falei num áudio sobre assédio que eu falei recentemente, eu comentei que é muito difícil chegar num cargo de destaque como presidência do país, Senado e coisas, sem não estar mais ou menos com a alma vendida para esses caras. Não são todos, claro, mas a máfia é tão grande, espiritualmente falando, que eu tenho certeza que espiritualmente, certeza disso, tem alguém lá dentro que fala: o presidente do Brasil sou eu, uma porra de um cara, um bralino da desgrama. Ele que manda ali dentro. Ele se coloca assim, porque o obsessor faz isso. Ele se coloca como propriedade da gente. Chega a ser triste isso, porque você tenta argumentar com o espírito que está com outra pessoa, às vezes você chega lá e fala: ó, por que você está fazendo isso, rapaz, está prejudicando? Não, o que você quer aqui? Quem manda aqui sou eu, ele é meu. Quer dizer, ele está tão acostumado a comandar aquele cara, e quando chega alguém do lado, E outra coisa, ele protege não só dos mentores, dos projetores, como de outros assediadores. Então, quando você tem um assediador, em específico, normalmente ele é seu dono, ou um ou vários, depende do processo, mas normalmente quando é um assediador específico, ele se mantém dono de você e não deixa que outros cheguem perto. Às vezes você tira um, como se fosse cavalo, exatamente assim. Você tira um de perto, consegui trabalhar esse, tirei. Abre o campo para outros que estavam querendo entrar, tem tempo para pegar você que não entravam. Então não adianta tirar um se você não muda o foco. Se você não mudar o seu jeito de ser, você vai ser marionete. Agora a pergunta: Saulo, como se defender disso? Porque o tempo está estourando já, eu vou ter que sair voando daqui, entre aspas. Como se defende disso? Como eu falei, não existe defesa contra assédio de passado. Não tem. Ele vai lhe acessar, acabou. Não tem defesa. Mesmo que você esteja em sintonia diferente, o assediador do passado, ele te acessa. Por isso que não deixe nada pendente. É burrice deixar coisa pendente. Não faça mal para os outros, é burrice. Por que ele consegue lhe acessar? Eu estou em uma sintonia aqui pensando em Ramatiz agora. Aqui está o Mano em Pemerum, sei lá. Chega um espírito aqui do lado de uma vida passada que eu fiz uma merda pra ele. Eu fiz uma merda pesada com esse cara. Ou então ele se sente totalmente irreal. Eu fiz uma merda pra esse cara, certo? Existe um magnetismo entre eu e ele. As linhas estão ligadas, assim como o amor está ligado, o ódio também está. E o ódio é mais fiel do que o amor no nosso nível de consciência. O ódio é mais fiel. Ele encosta, eu sinto já, eu não percebo lucidamente, mas os meus olhos, eles já pesam, cara. É impressionante. E ele começa a falar, me cobrando aquilo tudo, me trazendo imagem, vídeo, e magnetismo fortíssimo do que tinha acontecido, me chamando de tudo quanto é palavrão. Aquilo começa a me acessar, eu começo a ficar com sono e pesado. Por que ele me acessou? Porque é fato que existe um processo, que, independente de como está meu processo mental aqui, esse processo mental está ligado ao dele também. Então você cai. Quando o assédio é externo, se você se a regra de defesa é a mesma para todas. Se um cara chegar aqui de você, um espírito, vai fumar maconha, vai fumar maconha, vai fumar... Não vou fumar maconha, não fumo, velho. Não tenho vontade, nunca fiz, não tenho essa. Vai fazer mal. Agora, o que ele vai fazer? O assediador inteligente, ele faz o seguinte: ele sabe que você tem raiva de determinada pessoa, ele sabe que você tem problema em determinado defeito. Eu bebo muito, né? Eu recentemente recebi vou colocar essa questão aqui para essa pessoa que pediu para fazer isso. No WhatsApp, de uma pessoa que ia para um FAQ, e a questão, como eu não pedi permissão, eu até pedi, mas eu não sei se é para falar o nome, eu não vou falar. Deixa eu achar aqui. O fato é que o pai dessa pessoa, ele bebe muito. Deixa eu ver se eu acho digitar aqui que é mais fácil. A bebida. É tanta mensagem que eu não consigo achar, rapaz. Enfim,
Ele bebe muito e ela fez uma pergunta muito interessante. Eu estou tentando encontrar aqui, que bosta, velho. Peraí, viu? Aqui, achei. Achei. Deixa eu ver se a questão dela tá aqui. É em áudio. Bom, eu vou colocar a questão dela aqui, já que ela mandou pra gente, porque vou colocar a questão dela pra gente ouvir aqui. Eu respondi aqui. Acho que é. Oi, Saulo. Meu nome é Joana. Eu falo de São Paulo. E a minha questão é a seguinte. Eu tenho acompanhado seus vídeos no YouTube. E eu não achei nada assim, especificamente falando sobre influências e obsessões referentes à bebida alcoólica. Eu tenho um pai alcoólatra, tá? Não sei se tem alguma influência espiritual energética comigo, por ser filha dele e tal. Ele vive internado numa clínica de reabilitação já há 6 anos e sempre dá uma chance para ele, mas infelizmente ele não quer ajuda, né? Só para resumir. A questão é que eu, hoje com 35 anos, toda vez que eu bebo, seja qual bebida for, mesmo não sendo muito em quantidade, eu tenho tido, assim, eu percebo que eu mudo muito o meu comportamento. Tudo bem, fisicamente isso é comprovado, lógico, o álcool mexe com os nossos sentidos e tal. Mas eu tenho tido, assim, nos últimos meses, uma frequência muito grande de apagões, assim, tipo, eu não lembro várias coisas que aconteceram na noite que eu bebi. E todas as vezes que eu bebo, assim, eu tenho influências, não sei se é influência, mas eu associo muito a bebida a um relaxamento e uma descontração para ficar com alguém sexualmente falando. Eu me sinto mais à vontade para ficar com alguém, para ter uma relação sexual com alguém quando eu bebo, depois que eu bebo. Sem beber, eu não tenho as mesmas sensações, essas mesmas vontades e muito menos os mesmos comportamentos. Não sei se você pode me falar um pouco sobre como funciona e quais os tipos de obsessões referente ao álcool que possa ter esses sintomas, que possa me dar esses sintomas e como funciona e o que eu posso fazer para melhorar. Vamos lá. Cortou alguma coisa aí? Vocês conseguiram entender? Bom, a questão dela é muito interessante e ela puxa para 2 pontos aqui. Primeiro, o assédio hereditário. O que é isso, Saulo? Anota isso aí. E a questão do assédio sexual em cima de bebida. Ou assédio, enfim, em cima de... Como é que chamar, né? Com o pai dela. Um abraço, Matheus. Você está saindo, foi isso. Tá. Primeiro, existem 2 coisas que são interessantes. Existe a mediunidade hereditária e o assédio por hereditariedade. Como assim, Saulo? O espírito passa, às vezes, a cobrar, por exemplo, digamos que existe N situações, né? Mas que um espírito era obsessor de um pai de uma pessoa que devia dinheiro a alguém e ele desencarnou com esse pensamento. Quando sai, aí desencarna um pai. Então o espírito ele passa a sediar o filho para que faça esse mesmo pagamento. Na cabeça dele, assim, como ele está surtado, ele começa a cobrar o outro que faça o processo. Então existe o assédio hereditário. Ele passa o assédio do pai para filho, ou de alguém que possa resolver a situação. Existe o assédio, no caso de bebida, grupal também. Eu não sei se é o caso dela, em que um grupo de espíritos tem a função específica de destruir determinada família, ou um espírito só. Ele não quer destruir só um, ele quer destruir vários. E o que acontece quando a gente bebe? Simples. Você diminui o seu nível de consciência no corpo físico, fazendo com que o domínio daquele espírito que esteja ali, ainda mais se você tem uma determinada facilidade mediúnica, fique mais intenso. Às vezes, a assédio é mútuo.
A pessoa usa a bebida, gosta de beber e culpa o espírito por estar bebendo. Mas no fundo ele tira a culpa do peso dele, quer dizer, eu não bebo porque eu quero, é o espírito que me faz beber. Eu podia contar uns casos aqui para vocês, lá no trabalho de mediúnico que a gente tinha no centro espírita, de casos de pessoas que faziam muleta psicológica para dizer que a culpa era do espírito e não dele. Já desencarnou por bebida. Um dessas pessoas morreu recentemente. Você está do lado de lá, né? Era inclusive conhecido nosso, tal. A família dele a gente conhecia. Por causa da bebida. E usava os espíritos como fonte. Existiu o assédio? Existia. Ele gostava do assédio? Não. Mas da ligação da bebida com assédio, ele era culpado. Ele gostava de beber. E não assumia nem responsabilidade pela bebida, pelo ato. Não passa de uma inconsciência. No caso dela aqui, ela fala que o pai dela tem um problema de bebida e se o pai dela sofre assédio, a gente não pode falar, muito provavelmente sim, né? Não dá para fazer. Oi. É interessante porque ela te fez uma pergunta e meio que ela já te deu a resposta, assim, né? A gente sabe ainda mais quando é problemas de família. Nós geralmente somos o que nós não queríamos ser, né? Meu pai teve um problema, é alcoólatra, e eu não quero ser assim. A gente já vê que essa educação, praticamente, tipo, eu quero ser diferente do meu pai, eu não quero beber, e vai, de alguma forma, induzindo a pessoa sempre a seguir mais ou menos esse mesmo caminho. E ela também comentou ali que, pô, com relação a ela se sentir mais leve, né, poder soltar para poder ter uma relação e tal. Se ela sabe que a bebida faz mal, cara, então, pô, primeiro passo, lógico, ela tem que fazer uma pergunta, né, que não tô aqui para julgar ninguém. Mas, pô, tentar buscar algum tipo de ajuda, inclusive psicológica, a gente tem que levar em consideração, né? Inclusive psicológica, não só no quesito da bebida, mas no quesito da aprisionamento psicológico que ela pode ter no trauma com o pai dela. Exato, tem muita coisa. Pode ser o trauma com o pai dela, pode ser a questão de que ela ficou agora totalmente cômoda com a situação de toda vez que ela for conhecer alguém, ela tem que beber, tem que se sentir bem, tem que se sentir leve, e nunca conseguir encontrar essa sintonia de uma maneira diferente, né? É possível fazer sexo lúcido. Essa é a questão, né? Claro que você vai pensar, se você está muito lúcido, você nem consegue fazer sexo. Mas assim, é possível você estar acordado ou não perder a consciência. Por exemplo, está com uma pessoa super legal, uma pessoa que é difícil de encontrar essa pessoa, fácil. Mas está com uma pessoa legal, uma pessoa energeticamente boa, que tenha envolvimento mental. O melhor sexo, o melhor tesão acontece quando tem envolvimento na mente. Quando você e outra pessoa se encaixam, não é químico não. Que tem a ver químico, tem a ver com o que? Com a célula, tem a ver com o DNA, tem a ver com a sensação que você sente pela outra. Isso é psicológico. Eu digo psicológico, eu digo instintivo. O sexo é melhor que... Oi. E eu te faço uma pergunta. Por que é tão difícil estar consciente, estar lúcido? Essa é uma pergunta de tanto, né? Eu acho que a gente não consegue, primeiro começar, nenhum ser humano consegue ficar lúcido o tempo todo. Nenhum. Não encarnado, não. Quem tem um nível de consciência baixo, acho que instinto, né? Porque a gente está falando sobre, desculpa, a gente está falando sobre assédio e a gente não levou em consideração que um dos fatores mais importantes é a conduta, a nossa conduta. E todos nós sabemos, mais ou menos, depende da educação, é lógico, o que é certo e o que é errado. Então, sim, eu sei que minha conduta nunca foi das melhores. E eu sei que o nível de consciência, de lucidez é a percepção do ato. O que acontece? Quando você percebe o ato que você está lendo, que você está fazendo, você normalmente não cai em contradição. O que acontece é que essas pessoas precisam diminuir o nível de percepção, no geral não é ela, quase todo mundo. Quanto mais você diminui, mais você consegue fazer coisas sem pensar. No caso dela é diferente. O que você está falando é por que nós ficamos inconscientes. O fato é que ela sabe que quando fica inconsciente é que sente desejo sexual, sente vontade. Então é o contrário. O problema, a pergunta também, Leandro, não é só se você, por que nós estamos inconscientes, é por que nós gostamos de ficar inconscientes. Você parar para pensar. As pessoas bebem para quê? Por que as pessoas estão bebendo? Não estou falando de droga, não. Droga é outra coisa, também é. Né? Diminuindo a pessoa. Mas a bebida em si, por que a pessoa fica mais leve? Por que ela tem que beber para se soltar? Tem que beber para falar melhor, tem que beber para sentir desejo sexual, né? Tem que beber para fazer N besteiras, né? Então parece que existe uma urgência no nosso nível de realidade. É como se a realidade fosse tão dura, tão pesada, que a gente não consegue relaxar.
Aí só se consegue sair daquele negócio. Por que ele está assim, né? Está tudo travado, tudo clássico. Se você bebe, você parece que você perde uma percepção da realidade. Então você relaxa. Esse relaxamento, ele é doentio, porque no fundo você não, nós, eu e você, não aprendemos a controlar a realidade. Nós não fomos educados, volta ao tema também do Hangout anterior, a perceber a realidade. E quando ela chega, e chega para todos nós, né? A gente ninguém, por exemplo, coitada, ela não aprendeu que na escola que o pai podia ficar doente. A gente não aprendeu na escola que a gente podia ficar solteiro. A gente não aprendeu na escola que quando a gente bebe não é legal, porque a consciência. A gente aprendeu na escola, no geral, até teve, mas a ganhar dinheiro, a viver, a ser alguém, status, porque se você não tem status, você não é ninguém, você é um Zé, né? Entre aspas, tem nada contra os Zés, só de termo. Então, isso tudo cria um doente social que vive nessa função. Agora, vamos tentar focar aqui no assunto dela, só para a gente poder ajudar ela de alguma outra forma também, porque ela expôs aqui a realidade dela, né? A situação que ela vive. E o certo seria, se a gente for dar um conselho, você, assim, você só consegue relaxar, a não ser que você relaxe com alguém que você goste. Tem gente que não consegue relaxar, mas é perceber o porquê que o seu nível de realidade não lhe deixa sentir desejo sexual. O que acontece com a sua mente? E quando você está lúcido, por exemplo, eu estou com a pessoa que eu amo aqui, estou bem com ela? Como é que está a realidade? A realidade não deve estar boa, porque ela deve lembrar o pai, deve lembrar situações de que ela deve ter vivido, não é só o pai, toda a situação que o pai, a vida dela, leva em consideração. Aí você fala, eu chego... É difícil você chegar. O que eu falaria para ela é para buscar ajuda psicológica. Eu acho que... Saulo. Oi. Aqui fala o Mike. Eu sou mestrando em psicologia clínica. Legal, Mike. Aqui em Lisboa. Vivo em Portugal. E estava aqui só observando a conversa. E, para além das questões espiritualistas que você colocou bem, eu queria aqui só ressaltar essa questão de que os estudos atualmente apontam que há uma necessidade muito grande, estudos a nível neurológico, a tendência da gente tentar buscar sempre estados alterados de consciência, ou seja, um nível de consciência diferente, através de droga, através de até problemas que a gente cria para buscar uma fuga dessa realidade. Enfim, não estamos aqui falando qual é a origem desses problemas, mas que é um fato, sim, que você colocou, é um fato. Agora, a origem do problema é que se deve tentar descobrir, porque é muito mais coisa para se perceber, para tentar entender. Mike, foi bom, foi como é legal, não tem como comentar alguém que traz uma avenida em determinados pontos que a gente nunca vai conseguir colocar aqui. Não tem como. Assim como eu estou aqui no lado tentando apontar algo e aprendi de lado espiritual, porque você conhece os caras aí, tem o Mike de lá que traz uma opinião importantíssima. E mais do que isso, fica então com certeza aqui, eu acho que muitos problemas desses, as pessoas passam, Mike, acho que você há de concordar, a utilizar fugas como até a própria espiritualidade para explicar as suas dificuldades e não buscarem ajuda, não buscarem uma ajuda de direcionamento, porque às vezes o processo é espiritual. Só que não só, porque a parte psicológica pertence ao espiritual também, pertence à consciência, que ela vem e controla todo o resto. Mas se você está no corpo, você também tem que levar cuidar dessa área, levar em consideração que tem que pedir ajuda nesse ponto. Existe, Mike, não sei se é em Londres, mas existe preconceito. Lisboa, perdão. Porque o Londres foi o rapaz que estava com a gente semana passada, eu vou lembrar, Leandro, eu acho, né? Sei lá. Não, vou lembrar o nome dele. Um preconceito muito grande de quem está se tratando, ou seja, psiquiatria ou na psicologia. A psiquiatria só de, em alguns casos, quando é psicoterapeuta, ele também cuida da mente e da medicação, e no seu caso, você, especificamente a psicologia, ela direciona, ela dá norte, ela cuida da parte de consciência, enfim, né? Existe preconceito, se você fala para a pessoa, busque... Hoje em dia tem gente que se trata e tem vergonha de levar um atestado médico porque estava no psiquiatra, porque estava no psicólogo ao trabalho ou coisa parecida. Existe aqui no Brasil, eu não sei se você está aí, então, como é aí, mas como é importante a pessoa se cuidar nesse ponto também, né?
Sim, claro, com certeza. É por questão do rótulo, né, Saulo? Estabelece-se rótulos, as pessoas hoje em dia varia com a cultura, particularmente na nossa sociedade portuguesa, a tendência de ser muito religioso, a esse rótulo, sim, senhor, a esse rótulo. E rótulo também há entre os próprios espiritualistas também. E hoje em dia as pessoas apegam-se, tudo é fácil, fulano é isso, ciclano é aquilo e pronto, acabou. É Mas os verdade. casos são tão individuais quanto possível, a gente não consegue determinar nada. A própria psiquiatria, na medicina, estabelece esses parâmetros de perturbação, de patologia, baseado em estatística. Ou seja, há sempre uma margem de erro grandíssima, que se você apresenta 5 sintomas, você é enquadrado numa patologia X. Ora, uma pessoa é uma dimensão, é um universo. Quem vai É falar? engraçado também, desculpa, é engraçado a questão também da ecologia do ser humano, né? O ser humano é o único animal que sabe que faz errado nutricionalmente e vários outros hábitos e tem prazer por isso, né? Tu não vê um outro animal, um cão, por exemplo, a não ser que tenha alguma coisa errada pro cão comer, mas o cão vai fumar um baseado ou vai tomar cerveja para poder cruzar, para sentir, não, isso não existe, né? Mas o ser humano não, ele busca formas para conseguir ter outros estados, como disse nosso colega psicólogo, de lucidez, ou acho de lucidez, né? A sensação de... que dá, Leandro, que você falou aí, é como se, a que você foi falando, eu fui pensando aqui, né? É como se o animal tivesse evoluído um pouco e não tivesse aprendido a viver com a realidade ainda, né? Então eu pergunto, será que foi a gente evoluiu, cara? Eu acho que a gente não está tão evoluído assim como a gente pensa, quando você parar para ver, né? Não é tão longe assim dos animais, né? A gente parece um bicho um pouquinho solto, né? Bom, eu vou ter que ir, porque já era para estar saído, na verdade, eu tinha que ficar 2 horas, são 5 para 2, eu cheguei atrasado lá, não tem problema, eu digo que foi um... Eu falo, o que foi? Está bom, ainda está fazendo hora sobre assédio, chefe. Ah, tudo bem, está liberado. Mas só deixando aqui, finalizando a importância disso, e concluindo um pensamento que eu tive enquanto o Mike falava também, é que as pessoas usam a espiritualidade, muitos espiritualistas usam a espiritualidade como a solução para todos os problemas. E até tem muita coisa que é espiritual, por exemplo, as pessoas às vezes, eu recebi e-mail aqui, de gente que está com problemas, você vê que é problema geral mesmo dele, já não é só de buscar ajudas e quer que resolver esse problema mandando um e-mail, ou procurando um e-mail mais simples, ou procurando um floral, ou indo numa cartomante, e ela vai dizer para ele o que ele tem que fazer. Eu acho que o equilíbrio entre as coisas é muito importante, né? A gente chega a um ponto que esse equilíbrio é humano mesmo, é tudo junto, e cuidar da mente é espiritual, é espiritualidade também. Quando você vai lá, você começa, por exemplo, tem coisas simples, a gente falou no último áudio, Mike, sobre, e o Leandro também está com conversa assim, sobre sobre o desequilíbrio em cima de relacionamento. Não sei se você chegou a pegar o termo do áudio, eu achei legal pra caramba o tema. E aquilo também, para mim, é passível de busca por ajuda psicológica. Uma pessoa que passa a viver a sua felicidade em função do outro, isso é uma doença, eu digo, o norte dela está apontando para o lado errado, né? Então, automaticamente, o cérebro, quando não está bem, passa para você pensar que ela precisa ajustar isso para pensar certo e conseguir naturalmente um estado interno de alegria, de melhor vida, né? Evidente. Eu só queria colocar aqui o termo específico daquilo que o Saulo disse em relação às pessoas que têm preconceito. O termo é psicofobia. Psicofobia. Aqueles preconceitos com pessoas portadoras de doenças mentais ou perturbações ou transtornos qualquer. É verdade. Bom, pessoal, o tema de hoje não deu para abordar tudo, foi um tema que você vê que, olha a quantidade de coisa que a gente falou, a gente saiu da parte de assédio físico, assédio extrafísico, para assédio moral, e no fim das contas vamos parar aqui para um assédio também em cima dela mesma, e nesse caso existe um autoassédio, com todo respeito, eu vou falar o FO aí, Hilda, onde a pessoa busca, pergunta para terminar, vocês não acham que essa forma, mesmo que inconsciente, não maldosa, mas das pessoas terem que abaixar o seu nível de percepção para sentirem o seu relaxamento,
em certos momentos, como caso, não seria algum tipo de autoassédio também? Porque, ou é como se você fugisse de verdade. De sabotagem, né? Você está sabotando. Em vez de você ficar lúcido e perceber por que eu não estou bem, por que eu não sinto vontade de ser, por que eu preciso disso, por que está pesado, você não sabe disso, não busca ajuda nem nada, nunca. Aí bebe ou faz qualquer coisa que abaixe o nível de percepção para sentir aquele barato que você teria, se tivesse organizado as ideias, todas, provavelmente teria o mesmo barato lúcido, né? Então é um pensamento assim, para a gente deixar aqui. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a todos vocês que estão aí. Temos Chega agora. Chegou agora, porra, bicho. Então agora mesmo que eu vou lhe dar um tchau. Então. Aí estamos agora com 97 pessoas assistindo, cara. Olha aí, parece até coisa de... Muito legal. Né? Abraço! Abraço pra todo mundo que tá assistindo aí. Todo mundo junto aí, um FOI energético. FOI, tá. E vamos tentar ficar lúcido, né? Ficar lúcido é tentar ficar lúcido. Dá pra ser feliz lúcido, dá pra ser alegre lúcido, dá pra fazer sexo lúcido, dá pra, inclusive, beber lúcido. Você vai lá, toma umazinha daquela relaxada. Aí né? Beber, digo, você vai lá, toma uma cervejinha. Porra, dá, bicho. Ou toma cerveja sem álcool, ou toma Coca-Cola energética, evoluída, né? Mas um evento Coca-Cola, né? Cara. Água, luz, dá pra tomar um chá, luz. Tem gente que vem aqui e fala, não, eu gosto é de leite de soja. Pô, vai passear na floresta, velho. Isso lá é comida espiritual, velho. Isso aí é tristeza. No mínimo o cara fala, tomo água, eu respeito. Agora a soja eu não respeito, não. Tô brincando. Tá bom. Fiquem em paz, abraço. O próximo a gente grava... Vamos deixar sugestões aí de gravações nos comentários aí, o que a gente pode conversar junto aí, o que é legal, o que vale a pena, o que a gente pode abordar, o que faltou. A gente não tá aqui quando ninguém é dono da verdade, né? Fui, FOI. Abraço, gente, abraço.